Bom dia, bom dia. Esse é o nosso Café com Líderes. Estamos aqui com muita expectativa. Eu e uma equipe maravilhosa que está comigo produzindo esse conteúdo. Eu preparei uma aula para trazer hoje para vocês. Estou com muita expectativa para o que vai acontecer aqui, viu? Tenho certeza que será um tempo maravilhoso. A gente vai falar sobre café especial e sobre liderança. Bom dia, que bom ter você aqui comigo. Eu estou com muita expectativa, viu? Para esse tempo de bate-papo, esse tempo para a gente fazer café e falar sobre liderança. Que bom ter você aqui comigo. A Estela, o Bruno, o Fagner estão comigo aqui. E é isso aí, convide mais pessoas, tá bom? Chama a gente aí que você conhece para estar com a gente nessa reunião. Mesmo distantes fisicamente, estamos reunidos aqui virtualmente para um bom propósito, para um propósito nobre, você concorda? Isso aí, bem-vindos. Fábio Araújo está comigo aqui, Paulinho. Muito bom ter vocês aqui comigo, viu? Convide seus amigos, convide as pessoas que você sabe que precisam estar aqui para esse bate-papo sobre liderança. A gente hoje de manhã vai conversar sobre café e sobre liderança. É bom, né, falar sobre liderança, fazendo café, tomando café. É um assunto muito especial. Com certeza a gente tem que entender sobre esse assunto, porque é um legado que Deus deixou pra gente, né? Liderança é um legado que o Pai nos deixou. Jesus Cristo nos traz de volta para essa realidade. Ele nos traz de volta para o reino. E claro, precisamos descobrir o que é liderança, precisamos assumir esse legado. Precisamos assumir a nossa condição de liderança. E claro, é inicialmente um potencial dentro da gente, um potencial que precisa ser desenvolvido. Você tem sim esse potencial de liderança que precisa ser desenvolvido. Por isso que a gente está aqui hoje de manhã, para conversar sobre isso. Eu vou ajudar você a desenvolver o seu potencial de liderança. Eu vou ajudar você a se tornar o líder que Deus criou você para ser. Liderança é um legado. Liderança é um poder que Deus compartilhou com você. E esse poder está na forma de potencial. Por mais que você já tenha vivido a liderança na sua vida, você tem potencial ainda para explorar. Porque potencial é aquele poder que você não utilizou ainda, aquele poder que não veio à tona. E por mais que você tenha vivido, com certeza você não viveu tudo ainda. Tem muita coisa para você viver, muita coisa boa para você experimentar. Tem uma estrada, uma jornada para você percorrer. E você vai percorrer sim com sucesso, com alegria, como um grande líder, como uma grande líder. E eu não sei você, mas boa parte da minha estrada de líder, eu cometi erros sim. Eu falhei, eu errei. E o líder, ele tem coragem de sair da sua zona de conforto. E como eu disse aqui, porque zona de conforto tem esse nome bonito, não quer dizer que é um bom lugar para se estar. Zona de conforto pode ser um lugar medíocre, pode ser um lugar limitador para você. E você tem que romper com isso aí. E mesmo que você já tenha vivido essa experiência de liderança, eu não sei como foi essa experiência. E aí, como você falaria sobre a experiência? Eu não sei como foi, não sei o que você viveu, não sei o que você alcançou, o que você fez, que você diz, poxa, eu repetiria isso de novo, eu faria de novo, ou coisas que você disse, não faria mais dessa forma. Eu gostaria de poder ter a oportunidade de fazer de novo, fazer bem feito, fazer de maneira excelente. Então nós estamos aqui para um caminho de aperfeiçoamento, para um caminho de descoberta, para um caminho de crescimento, ok? Por isso estamos reunidos aqui, para conversarmos sobre liderança e vivermos o que o Pai tem para nós nesse assunto tão especial, tão importante. Você tem sim um potencial de liderança que precisa ser ativado, precisa ser descoberto. Eu estou aqui para te ajudar a fazer isso.
Estou aqui para ajudar você a desenvolver a liderança que está dentro de você. Tem coisas que só vão acontecer na sua vida quando você descobrir a sua liderança. A liderança é uma lei, sabe? Que acaba sendo um limite para a nossa liderança. Quanto mais a gente descobre a liderança, mais o nosso potencial pode ser desempenhado, mais a gente vai aprender a influenciar a pessoa, mais a gente vai aprender a administrar recursos tangíveis e intangíveis. E quanto menos a gente entende de liderança, mais limitado a gente vai ficar no desenvolvimento do nosso potencial, do alcance dos resultados que a gente pode ter por causa desse potencial que eu estou falando que Deus nos colocou. Então você precisa aprender a influenciar, você precisa aprender a administrar os seus recursos. Quando a gente fala de recursos, a gente está falando de tempo, talento, dons, dinheiro, mas a gente está falando também de você administrar a sua equipe, né? Recursos humanos, você aprender a se estender através das pessoas que você influencia, das pessoas que você lidera, pessoas que confiaram em estar com você. Nós estamos aqui para o nosso Café com Líderes, nesta manhã de sábado, uma manhã maravilhosa aqui em Curitiba. Como é que está aí na sua cidade? Está um clima bem gostoso aqui. Olá, você que me vê, que me ouve agora. Eu sou Manassés Guerra e eu estou aqui no programa Café com Líderes. Este é o programa Café com Líderes, a nossa live sobre liderança. E no sábado pela manhã eu faço o café, tá bom? Nós temos alguns métodos de cafés aqui. Eu escolhi esse método aqui, que é o Chemex. E aí, já tomou café nesse método? Você conhece esse método? Escolhi esse método para a gente fazer café hoje pela manhã e conversar sobre liderança. Escolhi esse método aqui, o Chemex. E esse café é do sul de Minas, gente. Café maravilhoso. Tá um aroma aqui gostoso demais. Aqui o café do sul de Minas. Eu sempre gosto de falar do café fazendo uma comparação, uma analogia com o seu potencial de liderança. Eu tenho aqui um café maravilhoso, mas a gente tem que saber como explorar o potencial que está aqui. Concorda comigo? Esse café tem notas sensoriais de chocolate, açúcar mascavo e frutas cítricas. Olha que coisa maravilhosa. E aí, o que você falaria sobre o seu potencial de liderança? Quem é você como líder? Quais os teus sonhos, tua visão, teu propósito, tuas metas? Quais os resultados que você deseja como líder? Aqui está um café maravilhoso, sul de Minas, com esse potencial que eu falei agora, com essas notas sensoriais. E a gente vai explorar esse café, a gente vai explorar essas notas sensoriais. Você pode também adquirir esse café aqui no meu site. Tá, vê se dá para ver direitinho aí. manaica.com.br. Tem aí no meu Instagram também alguns vídeos que eu faço sobre café, o link, tá bom? Então eu escolhi esse café aqui. É um café que eu envio para todo o Brasil. Café do sul de Minas, café maravilhoso, aroma incrível, notas sensoriais maravilhosas. E a gente vai explorar esse café nesse método que é o Chemex, tá bom? Foi criado em 1941. É um método clássico bem interessante, que faz o café com filtro, né? Por gravidade. E a gente vai explorar esse café. Então nós precisamos aprender como explorar o nosso café, não é verdade? Usando os métodos. Eu tenho esse método aqui, tem alguns outros métodos. E aí, qual o método que você tem em casa? Você pode usar o método que você tem para explorar um café como esse aqui, um café especial. Sabe, se você pega um método como esse aqui, mas o café não é bom, não é de qualidade, não adianta. Você não vai conseguir extrair aquilo que ele não tem. Mas sabe, no seu caso, o seu potencial é glorioso, o seu potencial é grandioso. E eu sei que você tem coisas maravilhosas para manifestar para o mundo, para manifestar para as pessoas. Eu tenho certeza disso, tá? Muito bem-vindo, que bom ter você aqui comigo para a gente falar sobre liderança enquanto a gente faz um café especial. E o nosso tema de hoje é bem interessante. Como que eu faço para a minha equipe comprar a minha ideia? Eu sou líder, eu tenho uma ideia. E aí, o que eu faço para a equipe comprar a minha ideia? E se a minha equipe não compra a minha ideia, e aí? E na última live de terça-feira, a gente falou sobre a equipe comprar o líder.
esse foi o nosso tema, né? Se a minha equipe não me compra como líder, e aí, o que eu vou fazer? Foi um tempo maravilhoso, foi um tema assim muito bom para a gente falar sobre ele, né? E a gente falou que você não pode se impor, você não vai ganhar a relevância sobre a sua equipe se impondo. Não é porque você é autoridade que você tem que impor isso aí. A autoridade é algo que se conquista, não se impõe. E esse é um princípio da liderança. E como eu combinei com vocês, sempre que eu disser esse é um princípio, fica atento para isso aí, porque é algo muito importante para você pegar, tá bom? Liderança não é algo que você impõe, mas conquista. Você tem que aprender a conquistar a sua liderança. Nós falamos que se a equipe não compra o líder, ele precisa conquistar essa influência, essa liderança. Um líder precisa também aprender a não se autoafirmar. Você não tem que ficar se autoafirmando como líder, dizendo o tempo todo quem você é, de onde você veio, exigindo a obediência das pessoas. Não é assim que você vai conquistar a sua liderança. Falamos também que um líder precisa evoluir, precisa crescer. Pode acontecer de durante um tempo a equipe ter o líder, né? Comprar o líder, mas aí chega um determinado momento, numa passagem para uma nova fase, que a equipe não pega mais com aquele líder, não compra aquele líder, e pode ser que aquele líder não evoluiu, não cresceu para aquela etapa que ele agora vai viver. E a gente tem que crescer como líder, a gente tem que se desenvolver como líder, ok? É interessante, eu falei sobre isso aí na terça, e eu vou só relembrar hoje aqui. O John Maxwell, no seu livro 21 Irrefutáveis Leis da Liderança, ele diz: como líder, não basta ter uma grande visão e uma causa valorosa para que as pessoas o sigam. Você precisa se tornar um líder cada vez melhor. Essa é a lei da aquisição, como nós falamos aqui. Nesse livro do John Maxwell, ele fala sobre 21 irrefutáveis leis. E uma das leis que ele fala é essa aqui, a lei da aquisição. É sobre isso que a gente falou na terça, né? Como fazer para que a equipe me adquira, me compre como líder. E dentro disso que eu já falei aqui, que a gente falou na terça também, tem exatamente essa questão aqui, a gente crescer, melhorar como líder. Você precisa se tornar um líder cada vez melhor. Precisa fazer com que o seu pessoal compre você. Se seu pessoal não comprou você, não ajudará a realizar a visão. Mesmo que o adorem, encontrarão um novo líder que os liderem. Olha que coisa séria demais, né? Impacta a gente. Então é necessário a gente aprender a influenciar pessoas. A gente vê durante toda a Bíblia Deus fazendo isso com os seus líderes, os líderes fazendo isso com os seus liderados. E quando esse princípio foi quebrado, inevitavelmente resultados indesejáveis acabaram acontecendo. E em toda a história você vê isso. É um princípio. A gente não pode quebrar princípio. Se a gente tenta quebrar um princípio, ele quebra a gente. Se a gente tenta ir contra um princípio, ele vai vir contra a gente. Você não tem como quebrar a lei. Então, esse assunto de hoje é continuidade do que a gente falou na terça-feira, né? Se a minha equipe não me compra como líder, e aí? O que fazer? É necessário que isso aconteça. E eu expus uma revisão do que a gente falou e quero entrar então no assunto de hoje, né? E aí? A minha equipe me comprou como líder, estou caminhando um tempo com a equipe já, não tenho problemas com relação à equipe me aceitar como líder, mas não está comprando agora a minha ideia. Eu estou querendo conduzir a equipe para uma determinada fase, para uma determinada ideia, e quero que a equipe compre a minha ideia, e aí eles não estão pegando junto comigo nessa questão aqui. Quando a gente fala de ideia, a gente está falando de uma visão. A ideia é uma visão. A ideia traz a visão com ela, e como nós já falamos aqui em outras lives, a visão traz inspiração, né? A visão lembra o aspecto da inspiração na liderança. Nós falamos aqui que a liderança ela precisa ter inspiração, precisa ter planejamento, você precisa estar inspirado com os pés no chão, né? Ou com os pés no chão e inspirado. Você precisa equilibrar essas duas esferas. E nós falamos sobre isso aqui, inspiração e planejamento, né? Inspiração e, de fato, metas que você tem que cumprir, né?
a visão, a estratégia, o gerenciamento, tudo se equilibrando. E a ideia de um líder fala sobre visão. E a visão fala da inspiração, fala sobre aquilo que os olhos naturais necessariamente não veem, né? Mas você vê com o coração. A visão é algo que o coração vê. E os teus olhos naturais vão seguir, né? Vão pegar isso aí. E pode acontecer que a equipe não está comprando a tua ideia. E aí? A minha equipe me comprou como líder, mas não está comprando a minha ideia de líder. O que eu devo fazer? Pode acontecer também de você já ter vivido várias fases, tudo correu bem, maravilhosamente, mas já chegou num ponto aí que a coisa não está fluindo. O que eu devo fazer? E a gente vai fazer café nesse método aqui no Chemex, fazendo analogia com esse assunto, tá? Esse é um método, como eu falei agora há pouco, que foi inventado em 1941, é um método clássico, considerado clássico. Ele tem esse filtro aqui, ó, que é um triplo filtro. Olha só, coisa interessante. E aí eu quero que você lembre, quando você pensar nessa live de hoje, nesse método que eu estou fazendo hoje, de 3 áreas que você precisa trabalhar na sua ideia, você precisa desenvolver na sua ideia para você oferecê-la para a sua equipe. Eu comparo um líder a um vendedor, né? Um vendedor de sonhos, um vendedor de visão, um vendedor de propósito, e ele precisa crescer como líder, precisa entender o que é liderança, precisa melhorar o seu produto e vender com qualidade. Imagina um vendedor que vem com um determinado produto, oferecer para você aquele produto, e ele oferece o produto e diz, olha, compra porque eu sou vendedor e você é cliente e acabou. Você tem que comprar porque eu sou vendedor e você é cliente. Não tem conversa. Não tem sentido, concorda? Ele vai com certeza argumentar sobre o produto dele, falar sobre as qualidades, as atribuições, os resultados que você vai ter com o produto dele, as necessidades que vão ser supridas por causa do produto que ele está te oferecendo. Porque um vendedor faz isso, um vendedor ele oferece a provisão, o suprimento para uma necessidade, ele encontra a necessidade e oferece a solução. Então o líder também não pode chegar para o seu liderado e dizer, olha, eu sou seu liderado, estou com essa ideia, essa visão, eu sou seu líder, acabou, você compra a minha ideia e não tem o que fazer, não tem o que questionar, só obedece e acabou. Não é desse tipo de liderança que a gente está falando, sabe? Essa não é a liderança que Deus nos ensina, que Jesus nos ensina. A liderança é um legado que Deus deixou para a gente. Ele disse, governe, domine. Ele colocou dentro de nós o potencial para administrarmos recursos. Nós fomos criados para adorarmos a Deus, para governarmos recursos e para servirmos o nosso próximo. Então, entre Deus e as pessoas, nós estamos aqui com o potencial que Ele nos deu para transformar em serviço. Transformar o potencial em serviço. A liderança tem que ser transformada num serviço para alcançar as pessoas. Enquanto a sua liderança não se torna uma liderança servidora, você não encontra de fato o propósito da sua liderança, por mais que você possa até escrever o propósito, escrever a visão, escrever a missão, os valores. Você tem que entender isso na prática. A minha liderança, ela existe para oferecer um serviço. O seu potencial, o seu dom, o que há dentro de você, precisa ser conhecido, ampliado. Você como líder tem que crescer, tem que melhorar para você oferecer um serviço cada vez mais com qualidade, como se Deus mesmo estivesse servindo as pessoas. Então esse filtro ele tem uma tripla camada, como eu disse, e você tem que fazer 3 perguntas sobre a sua liderança, né? O pastor Bill Hybels, no seu livro Axiomas, ele fala sobre algo interessante. E eu peguei emprestado algumas dicas que ele dá, alguns ensaios que ele teve, alguns aprendizados, né, que ele teve na sua liderança. E ele fala sobre isso aqui, né? Essa atividade, essa ideia que eu estou apresentando aqui, promove o reino de Deus? É a primeira pergunta, tá? Esse filtro é triplo. Então, essa ideia, essa proposta que eu tenho, essa visão, ela, de fato, promove o reino de Deus? Pensa nisso, nessa primeira camada. Segundo, ela é possível de ser lançada, de ser praticada? E terceiro, é sustentável?
essa ideia que eu tenho, essa visão que eu tenho é sustentável? Você precisa primeiro avaliar isso aí e levar para a sua equipe e avaliar juntamente com a sua equipe. Sabe, algo que eu aprendi foi fazer exatamente isso que eu estou falando para vocês aqui. Eu não estou falando tudo que eu estou falando simplesmente porque fui o tempo todo um grande observador, né? Aquela coisa de aprender com o erro dos outros e ler bons livros e aprender. Não, muita coisa eu aprendi sofrendo mesmo. E a minha expectativa é que você não tenha que passar tudo que eu passei, no sentido de erro, sabe, de falhas. Você pode aprender muita coisa e não tem que passar por isso que eu passei, que outros líderes passaram. E algo que eu tive que aprender é que à medida que a sua organização cresce, você precisa também mudar a maneira que você transmite a sua ideia. No começo de uma obra, eu vou falar aqui da primeira ideia, da primeira igreja que eu fundei, muita coisa eu decidia e já fazia, sabe? Estava começando ali, estava formando a equipe, formando minha diretoria, todo mundo ali verdinho, imaturo, e muita coisa eu tinha que decidir mesmo e só comunicar a decisão que eu tinha tomado, só comunicar, sabe, o que eu ia fazer. E muitas vezes nem dava tempo a gente se reunir para comunicar, estava começando a igreja, tem que tomar decisões, não dava tempo nem de fazer reunião, e quando dava tempo de fazer eu já chegava comunicando, ó gente, a decisão é essa, vamos fazer. Mas à medida que a igreja foi crescendo, a minha diretoria teve que de fato ter a sua função mais relevante dentro do contexto da igreja. Eu não podia ter uma diretoria só por ter. Eu tive que aprender a evoluir como líder para também aprender a transmitir a visão, transmitir a ideia que eu tinha. Então eu comecei a aprender que não era mais simplesmente eu chegar e transmitir a decisão já tomada. Eu tinha que primeiro avaliar melhor a minha visão, a minha ideia, né, que eu tinha para aquele momento, para aquele determinado projeto na igreja, e aprender a transmitir, dialogando, fazendo essa avaliação que eu estou trazendo aqui para você, né? Essa visão, essa ideia que eu tenho, né? Eu estou hoje aqui fazendo essa junção, ideia e visão, porque a ideia ela traz a visão com ela, ou ela traz um aspecto da visão. A ideia ela vem com a visão para manifestar o propósito, manifestar o porquê da visão. A ideia ela existe para ser praticada. A ideia precisa ser algo praticável, concorda comigo? E como um vendedor, como eu falei agora há pouco, você precisa argumentar, você precisa aprender a oferecer o seu produto. Muitas vezes a equipe não está aceitando a ideia porque, quem sabe, você não está sabendo apresentar a ideia. Ou, quem sabe, essa ideia não é algo ainda que está à altura do projeto que vai ser executado, precisa ser melhorada, precisa ser ampliada, e você tem pessoas com você que vão te ajudar nisso. Temos falado sobre isso aqui insistentemente. Você tem que ter pessoas na equipe diferentes de você. Não cai nessa tentação de formar uma diretoria, formar uma equipe com pessoas iguais a você. Você tem que ter pessoas diferentes, sabe? De propósito mesmo. E ao apresentar uma ideia, lembra disso que eu estou falando, né? Esse filtro triplo, né? Essa ideia, ela engrandece o reino de Deus, ela traz glória a Deus. E eu citei o exemplo aqui da igreja, né? A minha experiência começando a igreja, como eu tive que aprender a compartilhar a ideia, trazer a ideia, negociar a ideia, apresentá-la, trocar ideias com relação à ideia, né, com a minha equipe. Mas isso serve também para a empresa que você tem, né, o negócio que você tem, o departamento que você lidera na igreja, a sua família. Tudo que envolve liderança e equipe, gente. Tudo está dentro desse princípio que eu estou falando aqui, ok? Então essa ideia, ela exalta o reino de Deus, ela traz glória para Deus, ela de fato significa o avanço de Deus, seja o que for que você está realizando, uma empresa, uma ONG, uma igreja, né? Um departamento, um projeto na área financeira, seja como for, o casamento, você tem que pensar nisso, né? Traz glória a Deus. Segundo, ela tem como ser de fato praticada, tem como ser lançada, tem como ser de fato estabelecida, é mensurável, tem como a gente fazer um projeto estratégico, gerenciar. E terceiro, é sustentável. E
dentro do que eu estava falando aqui, o que eu estava lendo o Bill Hybels falar, né? Eu anotei algumas coisas interessantes aqui. Ele disse: muitos pastores se gabam a mim sobre quantos ministérios iniciam todo ano, esperando secretamente que eu não pergunte quantos deles desabaram e viraram cinzas em 6 meses. Como pastor, muitas vezes eu me vi tentado a começar um novo projeto. Eu não vou nem dizer a cada semana, talvez até a cada dia, sabe? Porque um chega na igreja e diz: por que você não começa um projeto relacionado a obras sociais? Outro diz: vamos começar a evangelizar nos presídios. Aí chega outra pessoa que diz: a gente precisa ir para os hospitais. Até que outro irmão diz: não, precisamos ampliar o departamento infantil, vamos trabalhar o que a gente já tem, vamos melhorar o que a gente já tem. Aí chega o pessoal da música: olha, mas a música precisa de investimento. Chega outro e diz: a gente precisa fazer um trabalho com empresários. E eu ficava muito angustiado, sabe? Porque eu pensava: meu Deus, não estou cumprindo meu propósito como igreja. Tantos departamentos que eu preciso ter na igreja eu não tenho. Até que eu fui crescendo, amadurecendo como líder, e eu comecei a me posicionar de uma maneira diferente. Quando alguém chegava com uma ideia assim, eu dizia: que bênção, eu estava esperando pelo líder para conduzir esse projeto. Que bom, você vai começar quando? Muito obrigado por ter trazido essa ideia, você vai começar quando? E claro, eu não estava falando isso dizendo necessariamente que aquela pessoa de fato já ia começar, mas eu queria testar se aquela pessoa estava pronta realmente para trazer um projeto praticável, se ela estava envolvida de fato com a ideia, que ela estava dizendo era só para trazer uma ideia, só para trazer uma sugestão, só para ser mais um dizendo o que faltava na igreja. E eu dizia: amém. Eu estou com esse desejo há um tempo, estava só esperando pelo líder. Quando você vai começar? E a pessoa tomava um susto e dizia: não, é só uma ideia que eu quis trazer. Então a ideia não pode ser só uma ideia vazia. É claro que a gente precisa fazer muitas vezes reuniões para a gente trazer ideias mesmo, aquelas reuniões criativas, mas a gente não pode ficar só nesse nível das ideias. A gente tem que evoluir e tornar aquela ideia praticável. Então você como líder tem que ser o exemplo, né? Ah, minha equipe não estava comprando a minha ideia. Por que será? Será que está só no campo da ideia, da imaginação? Você precisa trazer argumentos, você precisa trazer essas etapas que eu falei aqui, né? Como essa ideia vai expandir o reino de Deus? Como ela representa o reino de Deus? Seja uma igreja, uma empresa, um departamento, um projeto na área financeira, você que quer casar, você que tem uma família, não importa. Eu vou abrir um parênteses aqui para dizer: deixa o campo aberto para as pessoas trazerem ideia, tá bom? É isso mesmo, crie um ambiente criativo para as ideias, mas leve as pessoas a entender que as ideias têm que ir para o campo da prática. Então muita gente acaba começando um monte de departamentos. Imagina um pastor, começa a criar departamentos. Quanto tempo esses departamentos estão durando? Não adianta você começar uma coisa só por começar, fazer aquele alarde, aquela propaganda. Então, como o pastor Bill Hybels diz, muitos pastores chegam para ele dizendo que começaram N projetos, tantão de projetos. Ele diz que olha para os pastores e vê que eles ficam dentro deles dizendo: mas não perguntem, por favor, quantos desses projetos ainda estão de pé. Porque ele sabe que muitos desses projetos não permanecem mais, viraram cinzas, como ele disse aqui, né? E eu vou começar a fazer o café aqui, tá bom? Só esquentar um pouquinho mais a água. O pastor Bill Hybels também diz: pessoalmente não quero iniciar algo a menos que tenha um forte sentimento de que podemos construí-lo e provê-lo de recursos e sustentá-lo no longo prazo. Olha que coisa interessante, né? Podemos construí-lo, provê-lo de recursos. Não adianta você começar algo que você não pode manter, que você não tem recurso para manter. É melhor esperar um pouquinho, concorda? Até você ter os recursos para sustentar, para manter. Eu não quero começar algo que diz que eu não posso ter recursos para mantê-lo e sustentá-lo no longo prazo. Então você já pensou sobre a duração do seu projeto, o projeto que você tem em mente? Então não é só começar um departamento, começar uma nova igreja, abrir a filial da empresa. Eu tenho uma amiga de longas datas e ela abriu uma loja em determinada cidade.
abriu no centro da cidade. Aquela loja estava funcionando super bem, ela estava animada, tendo bons resultados. Até que um shopping foi aberto naquela cidade. E claro, né, o pessoal daquele shopping foi procurá-la. Olha, você precisa ter a loja do shopping, sua loja é muito conhecida, sua loja é muito relevante. E ela se empolgou e não mensurou, né? Não fez o cálculo com relação àquela ideia, dentro disso que a gente está falando aqui, né? Até que ponto essa ideia glorifica a Deus? Manassés, glorificar a Deus tem a ver com o negócio? Sim, tem sim. Imagina se você abre um negócio e aquele negócio quebra, porque a tua ideia não foi bem calculada, mensurada. Você concorda que isso de alguma maneira vai danificar o nome do Senhor, né? Você é um crente, você é um filho de Deus. Claro que isso interfere sim na sua condição de filho de Deus, guiado pelo Espírito Santo. E aquela minha amiga abriu a loja no shopping e manteve a sua loja principal, só que ela não mensurou, né? Não parou para calcular bem. O pessoal falou com ela assim por cima, tal, valor de condomínio, valor de aluguel no shopping, né? Ou seja, o que já falamos aqui sobre a visão, mas também a estratégia e o gerenciamento, né? E no final, gente, para resumir aqui, ela acabou ficando sem a loja do centro e sem a loja do shopping, perdeu tudo, porque não mensurou bem, não calculou bem a ideia, como a gente está falando aqui, né? Então muitas vezes pode acontecer de você até colocar a tua equipe em maus lençóis, né? Se a tua equipe comprar aquela ideia da maneira que ela está ainda, sem ter sido trabalhada, né? sem ter evoluído para esse patamar que a gente está falando aqui. Então a sua ideia traz glória para Deus, ela glorifica a Deus. Segundo, ela pode ser lançada? Se pode, como vai ser lançada? Como vai ser efetivada? Como vai ser praticada? E terceiro, é sustentável? A gente tem como manter isso aí. No exemplo da minha amiga, legal, abriu a loja no shopping, mas até que ponto essa loja seria sustentável? Muitos clientes da loja principal migraram para o shopping. Ela não conseguiu. Ela fez depois essa estatística, né? Fez esse levantamento, ela conseguiu pouquíssimos clientes novos. Ela dividiu os clientes que já tinham. Então, às vezes a gente quer criar mais um departamento na igreja, ou quer abrir uma nova igreja, uma filial de empresa, e não faz essa avaliação, sabe, querido? Eu estou aqui para incentivar você a avançar e crescer. Você sabe que eu estou fazendo isso aqui desde a primeira live, se você está comigo me acompanhando, sabe? E você pode também ver as lives que já estão lá no YouTube, tá bom? No meu canal no YouTube. Antes disso, entra no meu Telegram. Você pode clicar aí no link da bio no Instagram, entra lá no meu Telegram e você vai ver que tem um link do YouTube. Você se inscreve lá e sempre que a gente colocar um vídeo novo, você vai ter notificações, tá bom? Então tem um vídeo lá no YouTube, tem um Telegram, estou sempre colocando algum insight lá, compartilhando algo sobre liderança, algo relevante sobre liderança, pondo algum vídeo. Só clicar no link da bio no Telegram, no Instagram, no link da bio no Instagram, você entra no Telegram e você vai também entrar no YouTube e me acompanhar lá, tá? Eu estou colocando as lives lá, então você vai ver que eu incentivo você a crescer, maximizar o seu potencial, mas isso tem que ser sustentável. Você não pode fazer algo só porque outra pessoa está fazendo, não pode fazer só por empolgação. Então você tem que mensurar, né, a sua ideia para poder levá-la para a equipe de uma maneira já bem tratada, né, bem avaliada. Então temos que fazer essas perguntas aqui. O pastor Bill Hybels fala ainda o seguinte: em algum ponto, um pouquinho antes aqui, bons líderes estimulam as pessoas a grandes compromissos. Deflagram visões estimulantes e dizem: se todos nos unirmos, poderemos tomar esse monte. Esse é o papel do líder, empolgar mesmo a sua equipe, empolgar a sua igreja, empolgar o seu negócio, né? A sua equipe, sim, sua família. Os líderes fazem isso, deflagram visões estimulantes e dizem: se todos nos unirmos, poderemos tomar esse monte. Mas em algum ponto ao longo do caminho, eles têm de se perguntar quantos montes podem realmente pedir a sua equipe ou a sua congregação que escalem em determinado período de tempo. Imagina se você fica trazendo um monte atrás do outro. Vamos escalar mais um monte, vamos conquistar mais um monte, né? Então você tem que saber como trabalhar isso aí. Às vezes pode acontecer isso, você é um bom líder, você tem boas ideias,
Você está trabalhando bem essas ideias com a sua equipe, mas você está tendo uma constância aí de desafios, trazendo um desafio após o outro, e as pessoas nem estão tendo tempo de digerir, né, os desafios que você está trazendo. E outra pergunta, né? E quantos desafios o seu povo, a sua equipe pode realmente sustentar? Se não pensar bem nos desafios, você irá frustrar a sua equipe e a si mesmo. Isso não é divertido para ninguém. Então vale a pena a ideia que você tem? Você tem que convencer a sua equipe disso. Podemos sustentá-la? É outra questão, tá bom? Então no nosso método aqui, o filtro com tripla camada, né? A minha ideia é relevante para o reino de Deus. Como ela pode ser lançada? Como ela pode ser efetivada? E terceiro, é sustentável a longo prazo? Como eu vou manter essa ideia? Eu vou escaldar o filtro. Esse método aqui é o Chemex, criado em 1941, um método clássico. Muito bom ter vocês aqui comigo. O pastor André está dizendo: prudência e sabedoria nos levarão ao sucesso no tempo adequado. Exatamente, esse equilíbrio, né? A sabedoria, prudência juntamente com a empolgação. A visão traz essa empolgação, traz entusiasmo, né? Nós precisamos ficar inspirados, mas precisamos trazer juntamente com a visão esses detalhes que a gente está falando aqui, né? O plano para mensurar, para calcular a visão. Nós falamos sobre isso aqui em uma das lives de outra maneira, mas citamos Jesus, né? Quando ele disse: quem é que vai construir uma torre sem antes calcular? Para que depois ele não consiga terminar e as pessoas zombem dele, dizendo que começou e não terminou. Então está dentro disso aqui. A ideia tem que trazer nela essas informações, esses detalhes, sabe? O líder precisa trabalhar as entranhas da ideia que ele tem. Eu escaldei o filtro. Vou descartar essa água aqui. E agora nós iremos explorar o potencial desse café maravilhoso do sul de Minas. O aroma aqui está maravilhoso, gente. Incrível demais. Que maravilha. Então você também tem um potencial tremendo de liderança e você precisa aprender a explorar esse potencial. Cada método desse que a gente usa aqui, você pode pensar como métodos que você tem que aprender, tem que desenvolver para explorar o seu potencial de liderança. Então eu vou pôr aqui o nosso café e explorá-lo hoje nesse método Chemex. Vou fazer uma pré-infusão. Eu coloco um pouquinho de água, deixo 30 segundos, porque essa água que a gente coloca aqui, ela vai preparar o café para receber o restante da água. Vai abrir os poros, a gente vai explorar melhor o potencial do nosso café aqui, ok? E eu trouxe um exemplo hoje, né? Eu sempre trago algum líder como exemplo do que a gente está falando aqui, e eu trouxe o próprio Deus como exemplo. Se a minha equipe não está comprando minha ideia, o que é que eu faço? Sabe, o nosso Deus é soberano, nosso Deus é o nosso Senhor, o nosso Rei, mas sabe, Deus não impõe sobre as pessoas as ideias que Ele tem. A própria salvação Ele não impõe, não é assim? E você vê durante toda a Bíblia Deus construindo a salvação, a redenção, e como Ele vai abordando as pessoas durante esse caminho para comprar a sua ideia. E eu trouxe 2 exemplos aqui dentro desse contexto, né? O nosso Deus como líder. Eu vou concluir aqui a preparação do meu café, tá bom? A drenagem, eu fiz a pré-infusão. Estou concluindo a drenagem, eu vou colocar um pouquinho mais de água, esperar. Tá maravilhoso aqui o café, olha. Sendo preparado na Chemex. Então imagina aí você explorando sua liderança. O que a gente tem aqui embaixo é o serviço, né? O barista vai servir o café que ele está preparando.
A sua liderança tem que ser transformada em serviço. E essa liderança, ela vai estar em muitos momentos na forma de ideia, né? E a ideia traz a visão. Com a visão traz o propósito. Você precisa aprender a vender a sua ideia. Não é porque você é líder que você vai impor suas ideias sobre as pessoas. Você tem que aprender a trabalhar, a negociar. Concorda comigo? Eu vou concluir, tá bom? A drenagem desse café maravilhoso, sul de Minas. E você pode também adquirir o seu café. Você pode falar comigo aqui depois no direct para comprar o seu café, ou pode acessar o site manaica.com.br. Você pode encontrar aí no meu Instagram alguns vídeos que eu fiz sobre café e tem lá o link, tá bom? E adquirir esses cafés especiais. Eu sempre coloco no story também algum anúncio desses cafés. Então aqui está o nosso café. Estamos explorando nosso café, explorando nossa liderança. E como eu prometi, trouxe 2 exemplos aqui sobre Deus. O nosso maior exemplo de liderança. Então Deus falando aqui com Abraão, ele tinha uma ideia e ele trouxe essa ideia para Abraão. Olha Deus vendendo a ideia dele aqui para Abraão, né? Gênesis capítulo 12. Ora o Senhor disse a Abraão, o nome dele ainda era Abraão aqui: sai da tua terra, da tua parentela, da tua casa, ou da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Olha só, Deus estava compartilhando uma ideia, a ideia traz a visão. Far-te-ei uma grande nação. Deus começa a falar sobre a visão e o propósito. Abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele disse, o propósito vai ser isso: eu vou abençoar todas as famílias da terra, Abraão, por tua causa. Que coisa interessante. Sabe o que aconteceu? Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Às vezes vai acontecer isso, você vai levar uma ideia para a sua equipe, ela simplesmente vai comprar a ideia. Vamos lá. Mas em alguns momentos vai ser preciso você negociar. Em outros momentos, negociar mais um pouco. Em outros, trazer as pessoas para avaliar com você, sabe? Para destrinchar aquela ideia com você. Você vai ajudá-la, juntamente com você, ver, né, ter certeza que aquela ideia é sim possível, é viável. Os resultados são, de fato, maravilhosos, desejáveis. E aqui eu trouxe outra passagem, em Lucas. Aqui é Deus agora vendendo a sua ideia para Maria. Maria precisava comprar a ideia de Deus. Olha que coisa interessante. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Então, imagina aqui, eu vou ler esse texto, dentro do que a gente está conversando aqui, imagina Deus como líder, vendendo a ideia para a sua equipe. A equipe de Deus aqui é Maria. E claro, Maria seria relevante nesse projeto, ela tinha que comprar a ideia. E entrando o anjo aonde ela estava, disse, alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Então vai acontecer isso algumas vezes. A equipe vai ficar perturbada com a sua ideia. O que é isso? Que ideia é essa? Meu Deus do céu, que visão, que negócio grande é esse? Como a gente vai conquistar? E novamente, você não vai simplesmente impor, né, de goela abaixo, como a gente diz, como a gente falou na outra live, passada de terça-feira. Você vai aprender a fazer com que a equipe compre você como líder. E a gente está falando hoje, uma vez que a equipe compra você como líder, comprar a sua ideia de líder, a sua visão de líder. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Ela começou a pensar, mas como assim? O que está acontecendo? O anjo disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Então Deus está passando aqui para Maria a ideia, né? Está vendendo a ideia para ela. Olha, a gente tem um plano aqui, tem um projeto. Você é crucial nesse projeto, eu preciso de você, eu conto com você. Imagina você com a sua equipe fazendo isso. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor lhe dará o trono de seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Olha, a ideia é maravilhosa, a visão linda, fantástica, o propósito nem se fala, salvar o mundo. Então Maria disse ao anjo, como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Então no primeiro exemplo você vê que Abraão, a Bíblia diz aqui que Abraão simplesmente saiu da sua casa e foi lá.
cumprir a visão. Saiu da sua casa, sua parentela, tá bom, é essa a visão? Vou embora. Aí Maria já questiona aqui. Sabe, não é porque a tua equipe está questionando a tua visão que necessariamente também ela não está aceitando a visão. Inicialmente pode parecer que ela não está aceitando, e se ficar nesse estágio realmente não vai aceitar, mas você pode entender isso como um questionamento benéfico. O pessoal quer entender melhor a visão, porque muitos líderes não começam a ir adiante, porque chega nesse estágio, eles se frustram. Ah, minha equipe não está comigo. Ah, minha equipe não pegou junto comigo, tá vendo? Olha que coisa triste. Então Deus passou a visão para Maria, assim como passou para Abraão. Só que Abraão, a Bíblia diz que ele simplesmente fez, sabe o quê? Partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito. Já Maria fez questionamento: como vai ser? Eu nem marido tenho. Como isso vai acontecer? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. Então Deus não disse: ó, Maria, simplesmente aceita, eu sou Deus, sou o Criador, você é criatura, eu sou o líder aqui, só obedece, tá bom? Não, Deus argumentou, Deus explicou a visão. Então o líder precisa dedicar tempo para explicar melhor a sua visão, para detalhar a sua ideia, sabe? A equipe pode não estar comprando a ideia, quem sabe você não está tendo tempo aí para detalhar, para sentar junto e ó, é isso que a gente quer conquistar, é isso que a gente precisa alcançar. Sem você envolvido a gente não vai chegar lá. E aí o anjo explicou, né, como iria acontecer. O Espírito Santo vai vir sobre você. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Lindo isso, não, gente? Deus argumentou, Deus vendeu sua ideia, Maria comprou a visão. Uau! Vai acontecer então, você comprou a visão. Então a visão maravilhosa, linda. Se a sua equipe não pensa, se a sua equipe não compra e não pensa com você, não vai acontecer nunca. O último exemplo que eu quero trazer também relacionado a Deus é Deus Pai e Jesus. Imagina, Deus Pai e Deus Verbo, Deus Palavra, lá no Getsêmani. Chega a hora ali da execução do plano e Jesus diz: passa de mim esse cálice, não tem outro plano. Pai, não tem como isso acontecer sem que eu beba esse cálice. Às vezes vai acontecer, gente, de você estar numa situação que a ideia não é algo assim tão gostoso, sabe? Para se digerir, né? Não é algo tão maravilhoso para se ver, para se lidar, né, com ele. Às vezes é amargo o que você traz. Determinada fase exige ali uma tomada de decisão radical, algo que você tem que fazer, que necessariamente não é tão maravilhoso para se fazer, né? Não é tão delicioso para se degustar, e aí você tem que comprar a equipe para isso aí também. Às vezes a gente tem também que sabe, tomar decisões duras, difíceis. Os momentos podem exigir isso, alguns momentos exigem isso aí. Isso aconteceu com Jesus, e 3 vezes ele orou, né? 2 vezes por uma possível mudança na estratégia, mudança no plano. E na terceira ele disse: seja como você quer, né? Claro, nas 3 vezes ele disse: não seja como eu quero, mas como você quer, mas vou dar um tempo para pensar, pai. Pensa aí se há outro plano, se há outra ideia. É muito difícil fazer isso, é muito duro. E a gente vai ter momentos assim também na liderança, que a gente está trazendo a equipe para algo difícil, algo duro de se fazer. Decisões difíceis a se tomar, mas a sua equipe precisa estar com você. E aí, o que você vai fazer? E sabe, Jesus comprou a ideia do Pai, graças a Deus, por isso estamos aqui. Jesus disse: sim, tá bom, eu aceito o plano, mas foi duro, a alma dele ficou angustiada, com angústia de morte. Sabe que a gente pode viver momentos assim também? Algumas decisões que a gente tem que tomar, alguns planos que a gente tem que executar, que não vai ser assim tão bonito de se ver, tão gostoso para se, né, para se tomar. Às vezes vai ter gosto de fel, como no caso de Jesus. Mas você também precisa comprar a sua equipe, você também precisa trazer a sua equipe para a execução desse plano. Aqui está o nosso café, café do sul de Minas. Isso aqui é o resultado do potencial que eu tinha nas mãos no início da live. Você lembra? Café maravilhoso, gente. Notas bem na cara, como eu gosto de dizer, de frutas cítricas,
doçura de melaço. Mas você vê o que a gente precisou fazer aqui para extrair esse potencial. O método lindo, olha, uma peça de design maravilhosa, o Chemex. Beleza. Mas ele sozinho não vai produzir esse café. Então os métodos são importantes? São. Os métodos são necessários? Sim. Mas eles sozinhos não vão fazer nada. Você precisa, antes de qualquer coisa, compreender o seu potencial. Por isso que eu enfatizo tanto a compreensão do potencial. Você precisa acreditar no seu potencial. Você precisa investir no seu potencial de liderança. E todos esses métodos aqui que a gente está falando vão ajudar você a extrair o potencial que você entende que é bom. Não adianta você oferecer uma ideia à equipe se nem você acredita nela. Porque a ideia fala do potencial, fala da visão, está ligada a você. A ideia é a extensão de você. E esse é o tema da nossa live de hoje. Como fazer a minha equipe comprar a minha ideia. Como eu falei no começo, eu tive que aprender isso na prática. À medida que a organização vai crescendo, eu tenho que crescer também como líder. Eu tenho que aprender a maneira de oferecer, de vender a minha ideia. A minha ideia tem que ser cada vez mais relevante, né? Cada vez mais bem elaborada, cada vez mais bem compreendida. E a minha ideia tem que ter, assim como o nosso triplo filtro aqui da Chemex, né? Tem que ser relevante para o reino de Deus, tem que ser praticável, né? Tem que ser possível lançar essa ideia, não tem que ser algo tão complexo que a gente nem consegue praticar, e tem que ser sustentável. Como eu vou sustentar? Beleza, que ideia linda, maravilhosa, mas como eu vou sustentar? E tudo isso está ligado ao seu potencial. Você tem que acreditar no seu potencial, você tem que trabalhar o seu potencial, você tem que crescer como líder, e aí você vai aprender a explorar. Esse café aqui estava na forma de pó, um pó de um café nobre. Eu tenho os grãos, eu preparei os grãos, veja só, esse café, ele está inicialmente assim, ó. Vamos ver se vai dar para ver ali, tá vendo? É perceptível, né? Aí, grãos, café arábica de alta qualidade. Então eu moí esses grãos, então tudo isso aí está na preparação do potencial. Moí esses grãos, o café do sul de Minas. Já apresentei para você aqui o café moído, mas era potencial ainda. Disse, olha, aqui tem notas sensoriais de frutas cítricas, melaço, beleza. E aqui está o café. Se você estivesse aqui comigo, você iria beber esse café e você iria poder aproveitar esse potencial. Esse tem que ser o resultado da sua liderança, tá bom? O potencial, olha, maravilhoso, que vai servir as pessoas. E aí, gente, tem todo esse processo, né? Em uma das lives aqui, nós trabalhamos justamente isso, né? Visão, propósito e processo, né? O processo que você tem que trabalhar para chegar no resultado que você quer. Isso que a gente está abordando hoje, como fazer com que a equipe compre a minha ideia, é também parte do processo. Sabe, você precisa entender que para ser um líder relevante, a sua equipe tem que comprar você. E esse é um princípio, anota aí. Para que você seja um líder relevante, sua equipe tem que pegar junto com você. Não, você não vai ser um grande líder sendo um líder sozinho, um líder solitário. Não, o líder é um grande líder com a sua equipe, com as pessoas que o seguem. Isso é o que faz o líder ser um grande líder, né? E você precisa desenvolver tudo que a gente falou aqui, que está dentro do processo, para você se tornar esse líder relevante, essa líder relevante que você deseja ser, e eu sei que você quer ser. Deus compartilhou com todos nós, gente, esse potencial de liderança por causa do legado que ele deixou. Governe, domine. Como é que ele iria dar um comando sem colocar o potencial? Alguns são chamados por Deus para dons de governo. Existe realmente, claro. A Bíblia fala sobre isso. O chamado de governo. Mas isso não quer dizer que se você não está numa posição de governo, você não possa ser um líder, mesmo sendo um seguidor. Sim, mesmo sendo um funcionário, mesmo estando servindo no departamento. Não importa, você pode ter a atitude de liderança, o espírito de liderança em você e começar a influenciar a gente, começar a influenciar pessoas perto de você. Não há problema com relação a isso. Você pode ser um mestre da palavra, um pregador e entender liderança. Você conduzir a sua mensagem como líder. É totalmente diferente isso. E sabe que quando você ministra uma mensagem, quando você prega, você está também vendendo uma ideia? Alguém pode dizer, o pessoal não está pegando minha ideia, não está comprando minha ideia nesse sentido. Estou pregando, o pessoal não está pegando junto comigo, não está comprando minha ideia. Então você tem que praticar o que eu falei aqui.
Você tem que tornar a sua mensagem algo que de fato engrandece o reino de Deus, e claro que eu acredito que esse é o seu propósito, mas que possa ser fácil de ser praticada, né? Não adianta você pregar algo tão complexo que ninguém entende, né? E como eu falei agora sobre ser um mestre, ensinar a palavra, tem gente até que pensa que ser um mestre é pregar algo tão profundo que ninguém vai entender, né? A glória do mestre parece ser assim, né? Você entendeu minha mensagem? Puxa, foi tão linda, tão profunda que eu não entendi nada. Isso aí, esse é o meu chamado. Claro que não! O seu chamado é ensinar algo que pode ser profundo, mas vai ser tão fácil de ser compreendido que as pessoas vão dizer, uau, meu Deus, não imaginava que isso era tão fácil. Eu achei que era algo tão complicado, tão complexo. Então, quando você entende liderança, você vai facilitar as pessoas entenderem sua mensagem. Por último, algo que possa ser sustentável, né? Que eu possa levar isso comigo para o resto da minha vida. Isso a gente tem que entender, tá bom? Indo para o final já dessa live. A minha equipe não compra a minha ideia como líder. O que fazer? Então falamos sobre um monte de coisa boa aqui, né? Citamos exemplos. Falei um pouco aqui sobre o John Maxwell, sobre o Bill Hybels, tem livros maravilhosos sobre liderança. Falei sobre Deus como nosso exemplo de liderança. Falei sobre experiências que eu tive também como líder, como eu tive que aprender a vender a minha ideia, a vender a minha visão. Você tem que também saber se as pessoas estão entendendo, sabe, o que você está passando para elas. Às vezes você pode estar entendendo, o pessoal não, e você tem que perguntar, vocês estão entendendo? É viável para vocês? Porque a ideia que você tem que ser algo que engrandece o reino de Deus. Tem que ser algo que possa ser lançado realmente, algo que possa ser praticado, né? Algo que possa ser mensurado, avaliado, né? Lembra da estratégia, do gerenciamento? E algo que pode o quê? Ser sustentável no curto, médio e longo prazo, ok? Para a gente crescer como líder. Você tem que aprender que líder não impõe sua ideia. Ele tem que conquistar, né? Conquistar a influência, tem que influenciar, não tem que ficar se autoafirmando. E o líder tem que crescer, tem que se desenvolver e tem que melhorar, né? Incrementar a sua ideia, evoluir a sua ideia também, evoluir como líder e evoluir naquilo que ele oferece para as pessoas. Tá bom, gente? Sobre a live ficar gravada. Não, ela não vai ficar gravada, tá bom? Ela vai ser editada, eu tenho uma equipe que está trabalhando esses vídeos e a gente está colocando no YouTube. Então entra lá no meu Telegram, no meu Instagram tem um link aí na bio, tá bom? Bem em cima aí, perto do meu perfil, clica nesse link, você vai para o Telegram. Todo dia eu estou compartilhando algo, um vídeo, uma mensagem, um insight. E lá também tem um link do canal do YouTube, porque eu estou pegando essas lives aqui, editando e colocando no YouTube. À medida que a gente vai editando, vai colocando. Então, bom mesmo para você pegar tudo rapidão aí, é você de fato ficar comigo aqui ao vivo, tá bom? Então, terça-feira nós teremos outra live. Todo sábado de manhã eu faço algum café aqui. É um método que eu escolho desses métodos aqui, ó, tá bom? E toda terça é um bate-papo sobre liderança no nosso Café com Líderes da terça à noite, tá bom, gente? Que privilégio, que honra ter você aqui comigo, tá bom? Espero que você tenha sido alcançado e a sua vida possa ser influenciada por aquilo que a gente conversou aqui hoje, tá bom? E depois você pode conferir. E também tenho 2 livros, Líder para Voar, Liderar é Preciso. Você pode encontrar no meu site, manassesguerra.com. Tá bom? Um forte abraço. Uma honra muito grande ter você aqui comigo. Tá bom? Entra lá no Telegram. Se inscreve no YouTube para você continuar acompanhando as nossas mensagens aqui, as nossas aulas. Tá bom? Um forte abraço. Sucesso para você.